Bom, aqui temos o método do ponto fixo, convergência e divergência, que é o método do ponto fixo, é um método numérico para a determinação dos zeros de funções. E o que ele diz? Que a partir da expressão f de x igual a zero, onde o valor de x é o valor onde f seja nulo, ou seja, igual a zero, a gente pode determinar a expressão x igual a g de x, que pode ser utilizada para fazer as estimativas dos nossos zeros da função, onde o x vai ser o nosso zero e o g de x vai ser a nossa função, onde o x aqui vai ser igual a zero e o g de x vai ser a nossa função de iteração, ou seja, a função que a gente vai estar calculando o valor de x. Bom, ela pode ser escrita nessa forma aqui, de x subíndice k mais 1 igual a g de x subíndice k, onde o k mais 1 é a estimativa atual. Essa aqui é a estimativa atual e o g de x subíndice k é a estimativa anterior. E o que isso quer dizer? Que a estimativa atual ela vai depender da estimativa anterior. Vou colocar aqui como observação que a estimativa atual vai depender da estimativa anterior e que para que isso aconteça a gente precisa de uma estimativa inicial, um x de subíndice zero. A gente vai ver isso aqui nesse exemplo agora, de um f de x igual a x ao cubo menos x menos 1, com estimativa inicial de x igual a zero, de x subíndice zero igual a 1, no intervalo de 1 até 2. E aqui a gente tem uma observação, fazer até a repetição na quarta casa decimal. A gente vai ver isso aqui no decorrer desse exemplo aqui, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é igualar o x a zero. Igualar, na verdade, a função de x para que seja igual a zero. Para que a gente possa estar aplicando esse método. Bom, fazendo aqui só uma observaçãozinha, a gente vai estudar aqui os valores nesse intervalo, substituindo o valor de 1 na função, a gente encontra o menos 1 e substituindo 2 do intervalo aqui na mesma função, a gente encontra o valor de 5. E o que isso quer dizer? O menos 1 e esse 5. Ele quer dizer que sinais opostos dizem que a raiz está nesse intervalo, certo? É só um adendo. Bom, fazendo aqui as devidas alterações aqui nessa nossa equação para que a gente possa estar encontrando o nosso g de x de subíndice k, fazendo aqui as devidas alterações, isolando o x ao cubo, a gente encontra esse valor aqui, o valor essa função aqui, de x igual a raiz cúbica de x mais 1. E o que isso quer dizer? Que a gente pode estar, esse aqui é o nosso g de x. E como a gente tem o nosso f de x igual a zero, e a gente tem também a nossa função g de x, a gente pode estar aplicando essa fórmula aqui, certo? Como vocês podem ver, eu já apliquei ela aqui, de x, e vai ficar x subíndice k mais 1 igual a raiz cúbica de 3 de x subíndice k mais 1. Certo? Só lembrando que esse mais 1 aqui é da função, tá? Esse mais 1 aqui. Bom, fazendo a repetição e aplicando a fórmula, para encontrar o valor de x1, a gente precisa de um x inicial, ou seja, um x0. A questão já nos dá aqui, com o valor de 1. Ou seja, então, x1 vai ficar raiz cúbica de 3, ou raiz cúbica de x índice 0 mais 1, certo? Isso aqui nos dá um valor. Para x2, a mesma coisa. x1, agora, o valor dessa função aqui, mais 1 na raiz cúbica. E o valor de x3 vai ser o x2 mais 1, certo? Nessa função aqui. Bom, agora, substituindo aqui, a gente tem o x1 vai ser igual a raiz cúbica de x0, ou seja, 1 mais 1, que vai nos dar esse resultado aqui,
1,25, 99, 21, 05. Certo? Para estar encontrando o x2, é só pegar esse valor aqui e colocar no valor de colocar no lugar de x1, certo? Então o x2 vai ser raiz cúbica de 1,25, 99, 21, 05 mais 1. Aí vai dar esse valor. Repete mais uma vez. Esse valor a gente coloca aqui no lugar do x de cá, certo? O valor anterior. E soma. Vai dar esse resultado aqui. E a gente continua até fazer a repetição da quarta casa decimal, certo? x5, a gente encontra esse valor. Para x6, a gente encontra esse valor. E vocês vão percebendo que o 1,32, 32,47 e o valor anterior, 1,3246, está quase... nesse ponto aqui a gente vê que está quase chegando a repetição da quarta casa, tá? Vocês vão ver isso agora. No x7, da raiz cúbica de x6 mais 1, ou seja, 1,3247, 14,87,8, certo? Aí vocês podem ver que aqui, ó, está começando a repetir os valores da casa decimal, ou seja, 1,3247. E aqui também, ó, 1,3247. E só pagando aqui mesmo, um x8 aqui, a gente vê que o resultado deu 1,32471. Só que como a gente quer até a quarta casa decimal, então a gente pode parar por aqui mesmo. Eu só coloquei esse x8 aqui só para conseguir acompanhar a explicação, caso precisasse de uma quinta casa decimal, uma repetição de uma quinta casa, certo? Quando é encontrado um valor da raiz, um valor ligeiramente próximo ao anterior, ou que tende para um valor fazendo o número de repetições tender a infinito, ou seja, isso aqui que a gente está acabando de fazer, isso aqui que a gente acabou de fazer no caso, é chamado de convergência, certo? Agora aqui a gente vai ver um exemplo de divergência, usando o mesmo exemplo, certo? Um x ao cubo menos x menos 1, com a estimativa inicial de x0 igual a 1 no mesmo intervalo. Bom, fazendo as devidas alterações aqui na equação, só que ao invés de isolar o x ao cubo, a gente vai isolar apenas o x, certo? E a gente tem aqui esse g de x, substituindo aqui, né, nessa propriedade aqui que a gente acabou de ver, do x subíndice k mais 1 e o g de x subíndice k, a gente tem essa podemos dizer, equação, certo? Bom, fazendo as devidas alterações, a gente tem um x1 igual a x subíndice 0 ao cubo menos 1. Esse x0 já foi dado na questão, que tem o valor 1, ou seja, 1 ao cubo menos 1 é igual a 0. Para x2, a gente tem o x1 ao cubo menos 1. O valor de x1 é 0, então a gente só substitui aqui. 0 ao cubo menos 1, menos 1. Para x3 a mesma coisa, pega o valor de x2, substitui no valor de x e a gente encontra o x3, que tem o valor de menos 2. Para x4 a mesma coisa, pega o valor de x3, substitui na equação aqui, no g de x, e a gente tem o menos 2 ao cubo, menos 1, que é igual a menos 9. E x5, mesma coisa, pega o valor de x4, substitui na equação, e a gente encontra o valor de x5, que é menos 730, certo? E para x6, pega o valor de x5, substitui na equação, a gente encontra esse valor aqui de menos 3 vezes 8 vezes 10 elevado a 8. E aqui vocês podem reparar que, à medida que o número de repetições vai aumentando, o k mais 1 vai tendendo ao infinito. Essa raiz vai tendendo a menos infinito, no caso, aqui como vocês podem ver. Ou seja, ela não tende para nenhum valor. E o nome disso é chamado de divergência. Aqui no Scilab eu vou mostrar para vocês um script
onde ele roda essa nossa g de x, certo? E ele vai encontrar todos os pontos até a repetição da quarta casa decimal. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é rodar o script, vindo aqui, certo? Depois a gente entra com o valor de x0, aquele 1 que a gente tinha, e com ponto de tolerância. Vou colocar aqui um 0.00001 e dá Enter. Vocês veem que a gente encontrou aqui os mesmos